baixar um pouquinho o meu mic. Só um. Explica para os visitantes. Ok. Tá ligado, tá bom? Legal. O que queres? Toca aí. O que você quer? Toca Como é Precioso, irmão, estar bem junto aqui. A gente vai fazer um cântico congregacional dizendo assim: como é precioso, irmão. Então vocês conhecem, né? Então vamos cantar. Enquanto isso, você vai preparando o seu espírito para a palavra. Não tem letra. Quem não souber depois canta e o Ari puxa. Tá. Bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor. A aliança do Senhor. Olha que lindo. Quem vai amar para te aceitar e para te dizer eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu quero com você, não existe mais barreira que vencer. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te dizer: perdoa-me. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Eu amo e sou cheio do amor de Deus. Nós estamos no mês do amor, mas não é o mês de qualquer amor, é o mês do amor de Deus. Os gregos, nós falamos na pregação passada, chamavam esse amor de ágape, que quer dizer um amor sacrificial. É esse amor que nós cantamos aqui. Paulo vai nos ensinar hoje aquilo que ele aprendeu do Senhor. Frase que nós costumamos usar muito na ceia, mas que faz todo o sentido para nós. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3. Em um dia tão especial para nós
que é chamado Dia dos Pais, nós lembramos que na economia da Trindade, enquanto Deus se revela ao homem, Ele se revela primeiro na pessoa de Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele chama um rapaz chamado Abrão e diz assim: olha, Abrão, eu vou te fazer o quê? Pai de multidões. E depois Abrão então pergunta: e quem é você? E ele diz em Gênesis, capítulo 16, meu nome é El Shaddai. El Shaddai tem a representação muito interessante, e nós aprendemos de maneira correta que El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Mas o Shaddai tinha a representação daquele Deus que pegaria o filho no colo. Pense em um bebê recém-nascido. E esse Deus seria tão precioso que seria o Deus Pai e também lhe proveria até o leite materno. Então, Deus é apresentado na economia da Trindade como primeiro Pai. E depois, nós entendemos que Deus vem na forma encarnada de Jesus como Deus Filho. E Ele é Filho não para uma condição de que Ele devia algo a Deus, mas Ele é Deus. Ele é Filho para nos ensinar, como ser humano perfeito, que nós temos um Pai. Por isso, Jesus sempre orava a Deus, dizendo: Abba, Pai, todas as coisas são tuas, todos os que o Pai me dá, eu jamais os lançarei fora. Paulo depois vai dizer em Coríntios e em Gálatas que o nosso Deus é Abba, o Pai. Essa é a figura que nos traz para a representação do amor de Deus. Um Deus que supera todas as coisas. Mas em Colossenses, apesar de ter a consciência do Abba, eu queria, neste sermão, dizer para vocês que nós somos vestidos do uniforme de Cristo. Eu e você vamos entender nesta noite, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, e não há outra forma de entender a palavra, senão que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Nós vamos entender que Ele é Deus de amor, e que existe um uniforme para nós. Uniforme, palavra latina de aglutinação, que quer dizer único. Forme, forma. Uma única forma. É isso que vamos aprender. A igreja não tem duas formas. A igreja tem uma forma. Que forma é essa? O amor. O uniforme de Cristo. E eu quero convidar você nesta noite a vestir-se o uniforme de Cristo. Nós vamos entender isso pela misericórdia de Deus. E eu queria que você agora, que já abriu a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao 17. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, mas você pode me acompanhar na versão que você tiver aí, não tem problema. E ele diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Abba, por meio dele. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. O Senhor é o nosso Deus.
E mais que isso, o Senhor é o nosso Pai. A tua filiação, Deus, é sem pecado, sem defeito. O Senhor nos ama de uma maneira que nós não conseguimos nem explicar, mas que sentimos. Às vezes, Deus, nós pecamos e estamos amedrontados diante do Senhor, mas o Senhor, ó Pai, sempre nos abraça, sempre nos acolhe e sempre nos mostra a direção. Que esta noite, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, que sejamos, ó Pai, acolhidos mais uma vez pela Tua Palavra. Deus, toma agora o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração cativo. Não permita que nada, ó Pai, neste lugar ou em qualquer situação de nossa mente, retire de nós, ó Pai, o foco, que é a Tua voz. Fala através deste pregador. Eis-me aqui, usa-me a mim, ó Pai. Mas que eles não ouçam a minha voz, que eles ouçam somente o Senhor. Porque quando o Senhor fala conosco, nós reconhecemos o nosso Abba, o Paizinho querido. Graças te damos por esta noite. Graças te damos, Deus Todo-Poderoso. E assim o fazemos, no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Se estamos vestidos do uniforme de Cristo, Spurgeon diz para nós o seguinte: que uniforme é esse, pastor Wanderson? Vamos ler aqui, essa frase é bem curtinha, todos nós leremos, naquele famoso 3, 2, 1, o amor... Mais uma vez. O amor é o uniforme de Cristo. Então, se tem só uma forma, que forma é essa? Essa forma é o amor. Que amor, pastor? O amor eros dos casais? O amor filéus dos irmãos? O amor estorge dos pais e filhos? Não. Qual é o amor? O amor ágape. O amor que não mede esforços. O amor que é incondicional. É o único amor que não tem uma condição. Os demais amores pressupõem condição. Você não casa com qualquer pessoa, sim ou não? O amor, você pode até depois descobrir que a pessoa não era tão assim. Mas você casou escolhendo, elegendo, para você era a melhor pessoa, era o melhor rapaz, era a melhor moça. Dentro de uma filiação, se você tem muitos irmãos, talvez tenha gente aqui que é filho único e não pode sequer entender isso. Mas se você tem irmãos, e à medida que tem mais irmãos, você vai ver que você tem mais proximidade de um do que outro. Uma família de 10, 12, 18, 15 filhos não terá a mesma relação entre os seus irmãos. Uma família como essa de muitos irmãos, pelo único sangue de Jesus, tem aqueles que serão mais achegados. E isso é uma condição. Até entre pais e filhos. Às vezes, você tem mais contato com o seu pai. Às vezes, mais contato com a sua mãe. Às vezes, a mãe prefere lidar em algumas situações com um determinado filho do que outro. E isso é condicional. E o amor ágape, ele não impõe condição. Ele somente ama. Certa vez, na história, o povo grego dizia que os espartanos, eles tinham um costume muito cruel do ponto de vista da sociedade agora moderna. Se um filho nascesse defeituoso, preste atenção que eu vou dizer, isso é forte. Se um filho nascesse defeituoso, esse filho deveria ser morto, lançado do abismo. Há uma tradição histórica que diz que entre os espartanos, inclusive, os garotos eram lançados em alguma idade contra as paredes para ver se eles eram homens realmente resistentes. Eles tinham que passar por várias condições, o quê? Para provar o seu valor. E é por isso que às vezes a gente aprende um pensamento de valoração que não vai condizer com o que é o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele diz o seguinte: talvez você é defeituoso,
talvez você é meio tortinho, talvez sua cabeça não é muito boa, mas Jesus diz: venha a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos vocês, quem vem a mim eu jamais lançarei fora. E se o uniforme de Cristo é o amor, então a gente vai entender melhor o que é esse uniforme. O que eu tenho nessa imagem aqui, irmãos? O que vocês veem aqui? Nós temos uniformes. Quem trabalha aqui precisa usar uniforme? Deixa eu ver. Alguns. Tem uns patrão aí, né, que não trabalha de uniforme, né? Mas se você já usou uniforme, você entende que você não pode começar o seu turno antes do quê? Antes de pôr seu uniforme. E, geralmente, se você precisa pôr o uniforme, se você entra ali, que você começa o trabalho às 8, ou às 9, ou às 7, você precisa, então, para quem trabalha às 8 ali da manhã, que horas que você tem que estar com o seu uniforme? 8h01? Não, antes. Por quê? Porque as pessoas precisam reconhecer, naquele momento que você usa o uniforme, você deixa de ser quem? O cidadão comum, e você passa a representar quem? Então, os capitalistas, nós somos agora a empresa. Criaram até uma mística sobre isso. O bom funcionário, ele veste o quê? A camisa. E o mau funcionário, por que a empresa não está boa? Porque está com maus funcionários, eles não vestem a camisa. Vestir a camisa significa o quê? Que você agora passa por um processo de desumanização, de despersonificação. Agora você não é mais você. Quem você é? Você é a empresa. Se você trabalha nas Casas Bahia, então agora você não é mais o João, o José, a Maria. Você é as Casas Bahia, a Eletropaulo, a Prefeitura, os Correios. E porque vocês entendem bem essa figura, eu as trouxe aqui para os irmãos, para que vocês compreendam isso. Então, se eu visto o uniforme ali da Embraer, eu já não sou mais o cidadão normal, eu não sou mais o pai ou o filho de alguém, eu sou o funcionário. Você ganha até um crachá e uma matrícula, né? Quando você vai se identificar numa portaria, como que você faz? Eu sou o João da Silva, trabalho aqui há 10 anos, é assim que você passa nas portarias? Não. Cadê seu crachá? Porque você está sem uniforme. O uniforme representa a instituição, e sem o uniforme, você não pode às vezes nem trabalhar. Quantos receberam pessoas do censo aqui nesse ano que passou aqui? Receberam? Vocês receberam o censo? Como é que eles vinham? Você recebia às vezes uma mensagem, eles estarão uniformizados. Vamos imaginar aqui, os irmãos, eu cheguei na sua casa, eu falo, eu sou do censo, eu vim fazer a pesquisa na sua casa. Eu estou de chinelas havaiana, bermudão e uma camisa regata. Você deixa eu entrar? Vou fazer a pesquisa? Com certeza não. Você vai falar, mas sem uniforme? Então, alô, olha aí, É a empresa chamando. Então, sem uniforme, se você não pode, você não tem acesso. O que Paulo diz para nós? Atende, irmão, ou então desliga. Então ele diz assim, olha só, 3, versículo 14. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. E esse é o ponto 1 da nossa mensagem. O amor é o vínculo perfeito e final que nos reveste e nos une harmoniosamente. Quando eu amo, preste atenção nisso aqui, isso pode mudar a sua vida. Pastor, eu não recebo amor das pessoas e não sei dar amor, porque às vezes você não está fazendo o quê? Você não está observando aquilo que Paulo está dizendo, você não está se revestindo do amor. E aqui a palavra revestir é apropriada porque nenhum de nós, espiritualmente falando, cognitivamente falando, nenhum de nós está nu. Todos nós temos o quê? Uma formação, uma ideia, uma cultura,
uma proposta de vida. Então nós temos já uma roupa. Quando você conversa com o seu amigo, você sabe quem ele é. E às vezes você conhece ele tão bem que você vai dizer assim: olha, cara, eu não estou te reconhecendo. Por quê? Porque a vestidura dele é única. Você reconhece. Então todos nós aqui, eu e você, temos já uma roupa, temos uma maneira de se apresentar, temos um jeito de falar, temos uma maneira de estender a mão e de apertar, temos uma brincadeira que nos é peculiar, ou não temos brincadeira alguma, não gostamos de brincar, falamos muito ou não falamos nada. Isso é a roupa que vestimos. Este é o ser que você é. Ontologicamente somos assim. Então Paulo agora está dizendo: tudo bem, nós compreendemos que você é esse cara, que você é esta mulher, que você é desse jeito, mas eu estou te convidando agora, se você crê no Senhor Jesus, se você recebeu o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador, Ele neste momento te adota e coloca algo no teu armário, que é um uniforme, o uniforme de Cristo. Esse uniforme é o amor. O convite deste primeiro ponto, do verso 14, é para que eu e você agora abramos os guarda-roupas de nosso coração e escolhemos o melhor uniforme. Alguns querem vestir um uniforme que não lhes cabe. Paulo nos desafia a vestirmos, segundo a expressão de Spurgeon, uniforme de Cristo. E ele diz assim, e você vai entender muitas coisas nesse verso. Ele diz para nós, de uma maneira muito contundente: acima de tudo, acima de todas as coisas, pare, pense na sua vida, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, o que você deve fazer? Revistam-se do amor. Revestir. É como se mesmo na sua ontologia, na sua essência natural, você pudesse agora jogar esse casaco, esse sobretudo, que é o amor. E é Ele que vai te proteger de muitas coisas. Quando você se veste do amor, esse amor qual que é? É o amor ágape. Então ele está dizendo, em algumas versões, ele diz para nós: o amor é o vínculo perfeito. Ele usa o amor, a palavra ágape, e ele é perfeito e final. A palavra é teleos. Teleos, porque significa que não tem que mudar nada. Quando eu e você vestimos o uniforme de Cristo, que é o amor, isso é perfeito. Nós vamos andar e viver de maneira perfeita. Mas preste atenção que o uniforme, ele pode ser usado e pode também não ser usado. Muitas vezes você trabalha em uma empresa que você não tem muita empatia, engajamento, simpatia. E aí quando termina o turno, o que você faz? Você não vê a hora de tirar o seu uniforme. E quando você tira o uniforme, eu já trabalhei nos Correios, lá na cidade de São Paulo. Eu era atendente, né? Então eu era setista e trabalhava nos Correios. E o operador de caixa, ele tem que ter o uniforme. E vocês talvez vão achar curioso, mas toda vez, eu trabalhava na rua Tabapuã, lá no Itaim Bibi, para quem conhece São Paulo, e toda vez que eu saía da agência dos Correios, por volta de umas 6h15, 6h20, e pegava o ônibus, às vezes a gente encontrava algumas pessoas, muito assim, capazes, com um sentimento de observação muito grande. Eles olhavam para mim, com aquela camisa amarela creme, aquela calça azul, escrito Correio, e eles falavam para mim assim: você trabalha nos Correios? E não era uma pessoa só, não era raro. A pessoa olhava e falava assim: você trabalha nos Correios? E eu falava, né, porque eu era uma pessoa educada, irmãos, né, eu sei que alguns aí pensaram que em alguma coisa aí para responder. A minha resposta, obviamente, né, é sim. E aí, depois desse sim confirmado, porque só o uniforme já não bastava, né? Depois da minha confirmação verbal, o que ele falava? O que vocês acham que ele fazia? Eles perguntavam coisas sobre o correio, irmãos. Você sabe quanto que é uma carta daqui? Era curioso,
Claro, às vezes a gente não estava num bom humor, né? Você tem que entrar lá no site e ver. Mas o que isso quer dizer, irmãos? Que quando você está uniformizado, você responde pela empresa. Quando você, igreja, usar o uniforme de Cristo, você responderá por quem? Por Cristo. Então alguém pode ser que encontre você aqui, Mari, e fale assim: você é cristã? Né? Você é crente? E o que vai vir depois da sua confirmação? Sim. E às vezes ele te viu saindo da igreja. Ele viu você saindo da igreja, não viu? Ele viu, às vezes, até você ministrando na igreja. Ele fala: você é cristão? Você é da igreja? Sou. E o que ele vai perguntar? Ele vai perguntar sobre Cristo. Por isso que Paulo nos orienta a estarmos prontos a responder sobre a nossa fé. Agora, qual que é o mistério? Depois que eu percebi que eu estava usando a roupa dos Correios, e aí o pessoal perguntava sobre o correio, o dia que eu não queria conversar, o que eu comecei a fazer, irmãos? Eu comecei a tirar o meu uniforme. Sem uniforme, ninguém me perguntava se eu era dos Correios. Ou seja, vamos trazer para a nossa realidade. Tem gente que está aqui dentro da igreja, escute, porque o Espírito Santo está falando com você. E você está aqui dentro, mas quando você põe o pé lá fora, você tira o uniforme. Aqui você está com crachá, aqui você está uniformizado. Mas às vezes, quem precisa te reconhecer não está aqui dentro. Está onde? Lá fora. Puxa, pastor, é verdade, irmãos. Lá fora, nós também precisamos usar o nosso uniforme. E qual é o uniforme de Cristo, irmãos? O amor. A igreja não pode se apresentar ao alheio à igreja sem amor. Não é tarefa fácil. É fácil amar, irmãos? O mundo ama? Não ama. Às vezes, alguns não encontrarão nem o amor dos pais. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude. Você tem que escolher amar e verdadeiramente amar. E o amor será provado não por sentimento. Eu sinto um amor tão grande por ele. É mesmo? Então vou matar ele agora. Se você ama, você... Não. Pode matar ele. Entendeu? Eu sinto um amor tão grande por essa cidade. É incapaz de pegar um papelzinho na rua e jogar no lixo. Né? Então o amor é sentimento? Não necessariamente. O amor é atitude. E o amor de Cristo foi atitude ou foi sentimento? Foi atitude, irmãos. Ele nos ama ao ponto de entregar a vida. Então o amor é esse vínculo perfeito. Por que ele é perfeito? Porque com o amor tudo se resolve. Paulo vai parar a carta aos Coríntios e vai dizer que o amor não se ensoberbece, não busca seu próprio interesse, e quem ama de fato é assim, não se ensoberbece, não busca seu próprio interesse, então ele é perfeito. E ele, uma vez que nós estejamos revestidos do amor, o produto final de uma vida de amor é o quê? Harmonia. Irmãos, vocês membros dessa comunidade, vocês querem que essa comunidade cresça, se desenvolva e viva a perfeição de Deus? O que vocês têm que fazer? Estarem revestidos do amor. Sabe o que dá harmonia entre você e a pessoa do seu lado? Olha aí para a pessoa do seu lado aí. Isso. Sabe o que vai criar harmonia entre vocês? É o amor. Que amor? O amor ágape. O amor de sacrifício. Quando você vem aqui de maneira muito egoisticamente e não se importa com as pessoas, isso não é amor. E não sendo amor, o que isso vai gerar para você? Desarmonia. Eu não gostei daquele pastor não. Aí eu também como pastor, eu também não gostei de você não. E a gente fica dois bicudos, e dois bicudos não se bica. Não é assim que diz o ditado popular?
Agora, quando é o amor, a gente fala assim, olha, eu não fui muito com a cara ali daquele rapaz, mas pelo amor sacrificial eu vou tolerar, eu vou tentar compreender, eu vou ser empático. Escute, empatia faz parte do amor, irmãos. E olha só o ser humano pode produzir empatia. Nenhum outro ser pode ser empático à causa do outro. Por isso que é sabido que o homem tem todo o poder de criar guerra, caos, confusão, mortandade, mas também é somente o homem que vai resgatar o outro homem. Uma ação humanitária é feita por homens. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria e graça, nos escolheu, nós, mulheres e homens, para fazer o quê? Para ter ações de misericórdia. E é assim que funciona. Então eu e você precisamos desse vínculo perfeito e final, e nos revestirmos deste amor. E o apóstolo diz o seguinte para nós, leia na sua Bíblia, verso 15: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Como nós somos chamados a viver, irmãos, em paz. Mas para que a gente viva em paz, o que é preciso acontecer nas nossas vidas? Nós precisamos permitir que a paz de Cristo governe o nosso coração. Além de Cristo nos dar o seu uniforme, que é o amor, Ele nos dá a sua paz. Paz não é a paz de Cristo, e é muito importante isso, porque hoje o Brasil é um país pacífico, sim ou não? Sim. Nós temos guerra com alguém? Não. O Brasil é um país pacífico, mas é um país seguro, irmãos? Você pode deixar as portas da sua casa, do seu comércio aberto e ficar tranquilo? Não. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a paz, ela tem um preço. Às vezes o preço da paz está em não buscar o conflito, mas às vezes o preço da paz é resolver conflitos. E a paz de Cristo, ou a graça e a paz do Senhor, ou a paz de Jesus, esta paz, ela não pressupõe a ausência de conflito. Quando eu subo aqui ao púlpito e digo aos irmãos, graça e paz, é o desejo mais puro e genuíno do nosso coração para que vocês recebam o quê? A graça, que é o favor não merecido, e a paz. Isso significa que você não terá mais nenhum conflito? Não. Isso significa que você estará em paz, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do conflito. Irmãos, como é bom em uma situação conflitante termos paz. Como é bom quando tudo cai ao nosso redor, nós termos paz. Vocês já viram, não sei se algum dos irmãos aqui já testemunharam um acidente, talvez em uma rodoviária, uma pista, uma tragédia, ou alguma coisa, um desastre. Eu não sei se vocês já presenciaram isso, e o quão terrível é um desastre acontecer. Vocês já viram? Não sei se vocês presenciaram, é terrível. Um caminhão bater no outro e um carro envolver e ter mortes. E começa-se uma situação de quê? De desespero. E aí o que a gente pensa em uma situação desesperadora? Nós precisamos de socorro. E quem vem nos socorrer nessa perspectiva do desastre? Muitas vezes é um profissional de saúde, é o corpo de bombeiros. E como é que eles chegam para socorrer a gente? Ele chega gritando, meu Deus, misericórdia! Começa a chorar? Não, tem um padrão, tem um protocolo. Eles estão em paz. Apesar do conflito, é isso que a paz de Cristo representa para nós. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que buscar esta paz. A paz não significa que agora estamos em bonança, agora não precisamos mais de nada, agora tudo vai dar certo. Pelo contrário. Mas a paz é essa confiança do socorrista. O bombeiro chega, o cara está com o braço quebrado,
preso aqui no carro, o que ele faz? Fica calmo. Já viram uma atuação? Fica calmo. Por quê? Já aconteceu. Você gritar, não gritar, não vai trazer de volta. E ele vai pensar o quê? Qual que é a melhor maneira de eu recuperar o prejuízo? Então Paulo está dizendo para nós e para a igreja de Colossos exatamente isso. Olha, você está passando por uma situação desesperadora? Pode ser que você não está se revestindo e vestindo do uniforme de Cristo. E você não está vivendo o amor dele. E o oposto do amor, alguns dizem que é desprezo, outros vão identificar com o ódio. Então, muitas vezes a situação das pessoas é desprezível ou odiosa, por quê? Porque não estão vivendo no amor. E em segundo lugar, ele diz que lhes falta a paz de Cristo. E essa paz não é vendida, essa paz não é comercializada, essa paz é fornecida, dada. Eu quero fazer uma pergunta retórica a você. Você deseja ter a paz de Cristo governando o seu coração? É isso que as Escrituras estão dizendo. Eu não sei se você está em conflito ou não, eu não sei como está seu coração, mas eu estou dizendo, afirmando para você, que Paulo está dizendo aqui para nós, no versículo 15, permitam, ou seja, você tem que dar permissão, você tem que querer isso, ela não será como uma injeção, uma vacina que nós tomamos, que nós nem sabemos o que tem ali dentro, mas nós confiamos que vai curar. Não, a paz ela tem que dar-se permissão a ela para que ela entre. Muitas vezes você tem que convidar o príncipe da paz para que ele entre no seu coração. Por isso que ele disse à igreja, lá em Apocalipse, eis que eu estou na porta do seu coração batendo. Se você me ouvir, coração duro, petrificado, e abrir esta porta, eu entrarei e cearei com você. Nós teremos uma conversa à mesa, compartilhando um pão. Jesus quer tomar café com você. E quando você permitir Jesus tomar um cafezinho com você, só Ele e você no seu coração, esse café não é externo, esse café não é na igreja, esse café é dentro do seu coração. Quando você permitir isso, você revestido ainda do amor dele, o que você vai ganhar? Você vai ganhar paz governando o seu coração. E quando nós temos a paz governando o nosso coração, aí acontece um milagre. E o milagre é o corpo de Cristo. Então ele tem como desdobramento para nós na palavra, ele diz assim: vocês são chamados a viver em paz, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. E aí você começa, revestido do amor de Deus, e a paz dele governando o seu coração, você começa a ser uma pessoa grata. Já encontrou pessoas que reclamam da vida? Já? Sim ou não? Talvez você seja uma delas. Reclamão, reclamona. Murmurando. Essa palavra é tão interessante, né? Repitam comigo, só para você entender a mecânica vocálica que existe. Repitam comigo, murmurando. Pode falar. Não tenha medo. Murmurando. Você prestou atenção como que seus lábios fizeram? Como que sua capacidade fonadora, ela reagiu para você falar murmurando? É assim que você anda às vezes. Murmurando. Não é? Essa porcaria desse ônibus, não é? Eu fico curioso, às vezes, quando eu vejo esses jornais da tarde, né, de meio-dia, e é só gente reclamando. E a pergunta que me veio certa vez, eu não quero fazer nenhuma defesa, nem política partidária, nem nada, é que o cidadão está falando assim: eu estou aqui há 10 anos e tem um buraco na minha rua e o prefeito nunca veio arrumar, ele está murmurando. Eu pensei comigo, 10 anos? Num buraco? Eu acho que se ele pegasse cimento e cal e pedra, uma pedrinha por dia, eu acho que em 10 anos ele tampava o buraco. E ele parava de murmurar. Mas é dever
do Estado. Então vai atrás do seu direito, se você sabe os direitos e a lei. Vai atrás. Uma das características do murmurador é a falta de paz. O murmurador sempre está em conflito. Mas a comida não está boa, essa coisa não está boa, está frio, está não sei o quê. Por quê? Porque não tem paz. Porque quando você está em paz, quando você está numa situação de paz, irmão, tudo está bom. Você já foi para um lugar, presta atenção, você já foi para um lugar, viajou para um lugar que você queria muito ir, um lugar bacana, que você gostava? Pode ser uma praia aí, do litoral mesmo, mas você queria estar lá. E quando você chega nessa praia, quando você chega nessa cabana, nesse mato, nesse lugar que você queria ir, nessa cidade, nesse exterior, talvez tem gente aqui que quer ir para o exterior, e aí ele quer ir para Paris, e ele vai chegar em Paris, meu irmão, e tudo vai ser lindo, bom e belo. Agora, ele pode estar num paraíso, aqui dentro do Brasil, na cidade que ele vive, e o que ele vai fazer? Ele vai murmurar. Por quê? Porque ele não tem paz. Não está em paz. Quando você chega na sua casa, faça da sua casa um lar de paz. Permita que a paz governe na sua casa, no seu coração. Mas antes disso, o que você tem que fazer? Você tem que vestir o uniforme de Cristo. O uniforme de Cristo não é roupa de tecido. O uniforme de Cristo não é crachá de instituição humana. O uniforme de Cristo é a prática visceral do amor ágape, que não busca os próprios interesses. É você fazer aquilo para aquela pessoa que talvez você nunca vai ter retribuição. Então, quando você se reveste assim, quando essa igreja se revestir do amor de Cristo de verdade, e ela tiver paz no coração, parar de reclamar. Salomão foi o homem mais sábio, segundo a Bíblia diz. Ele falou uma coisa para mim e para você. Ele falou assim: olha, more o homem num sótão, num buraco, mas não viva como uma pessoa que murmura, porque essa pessoa, ela não tem paz. E sabe o que pessoas que não têm paz no coração faz com você? Adivinha? Ela rouba a sua paz. Você está bem, você está feliz, você chegou para trabalhar, o trabalho não é fácil, a vida não é fácil, os impostos estão aí, temos que fazer o nosso melhor. Aí a pessoa chega para o seu lado e começa: e não sei não, aqui não vai dar certo não, aqui está ruim, hein? E o cara já falou que vai fechar e vai mandar metade embora. Misericórdia! Repreende ele. E pelo amor de Deus, não seja você esse homem que está com tanto conflito no seu coração que não consegue ser grato. Agradeça a Deus. Dormiu bem, irmão? Acordou bem? Tomou um cafezinho, não tinha café, tomou um chá? Amém. E Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele vai exatamente fazer o contrário. Ele vai puxar a gente para o quê? Para que a gente não perceba a paz de Cristo. Eu vou dizer uma coisa, é uma república, mas eu disse para ele: meu irmão, fica calmo, sabe por quê? Quem governa a minha vida não estava na eleição, ele não precisava de eleição, ele não perdeu o controle, ele tem, segundo Isaías, o mundo em suas mãos, e eu estou aqui. Posso não estar muito contente, posso estar contente, mas aquele que me governa, ele diz, segundo o salmista, que ele não cochila, ele não dorme, ele sabe e conhece todas as coisas, ele não será enganado. O que é feito nos conchavos, no escritório, na calada da madrugada, às 7 chaves, Deus já sabe. É Ele que tem o poder de todas as coisas. Eu estou usando isso polêmico, não para atrair o seu foco para a política, mas para dizer: pare de reclamar, irmãos. Comece a trabalhar, vista o uniforme do amor, seja um corpo, seja unidade. Ontem nós tivemos aqui uma reunião de homens, e no final da reunião,
nós tínhamos algumas caixas ali para levar e colocamos no banheiro. Inclusive, se você for usar o banheiro masculino ali, você vai perceber que tem caixas ali. Irmão, foi tão fácil a gente movimentar as caixas, por quê? Porque nós estávamos em um corpo só. Então um pegou, já deu para o outro e tá. Agora imagine um trabalho que é unitário. Imagine que só o pastor fosse ali pegar as caixas. Agora a caixa é muito fácil, a gente não está aqui para reclamar de caixa, a gente está aqui para falar de vidas. Quantas vidas no nosso bairro, na nossa comunidade precisa de ajuda? Imagina se só a figura do pastor for essa expressão de amor. Ela será mínima. Agora imagine só, e esse é o meu desafio para você, a gente vai para o último ponto dessa mensagem. Imagine só, cada pessoa sentada aqui conseguir contribuir por uma pessoa do nosso bairro aqui, da nossa comunidade. Talvez você poder orar com uma pessoa, talvez você escutar uma pessoa. Se cada um aqui poder fazer, isso vai ser uma progressão que a gente vai fazer do amor de Deus. E se nós mesmos, olha só que bonito isso, se nós mesmos, entre nós mesmos, pudéssemos escutar uns aos outros e tentar deixar mais suave a vida de cada um. Mas eu sei que no meio de nós pode ser alguns que não estejam com o uniforme de Cristo. Talvez alguns não tenham a paz de Deus governando o seu coração. E aí começa de novo os conflitos, a murmuração. Pare de murmurar, irmão. Pare de murmurar. Sabe quem foi o primeiro a fazer murmuração? Ele estava num lugar chamado céu, a habitação de Deus. E ele começou a reclamar. O nome dele é Lúcifer. E eu fico pensando, isso é uma conjectura, a Bíblia não diz, graças a Deus não diz sobre isso, a gente não quer nem saber, mas eu fico imaginando, ele devia chegar lá se o céu tem cantos, né? Diz um teólogo que o céu tem canto, porque a Jerusalém é quadrada, né? Então ele falou que, eles brincam com isso, né? A Jerusalém, né, descrita por João, é quadrada. Então imagina, ele chegava lá, os anjos todos reunidos, dando glória a Deus, e ele chegava, não dá glória a Deus não, esse Deus aí não está com nada. E vai fechar. E o céu vai cair. E diz a palavra do Senhor que uma terça parte dos anjos ouviram Lúcifer. Sabe quem é Lúcifer? Satanás. Talvez você está ouvindo o diabo. E o diabo não é aquela figura de chifrinho, não. Aquilo lá é uma bobagem. O diabo é a intenção maléfica, sobrenatural, que quer desviar você do caminho de Deus, que quer tirar você da paz de Cristo, que quer tirar você do amor. É isso. Não seja essa pessoa, não esteja com Satanás, não ouça o diabo. Antes, deixe a paz de Cristo reinar no seu coração. E para terminarmos, como que eu ouço então, pastor? A voz de Deus. Versículo 16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. A mensagem de Cristo é a nossa riqueza, irmãos. E ela produz cântico e ações de graças a Deus. Tem gente que não canta nem na igreja. Eu fico pensando, se você entrou numa igreja e você não está cantando nem na igreja, onde você canta para Deus? Mas talvez, e eu não quero criar aqui nenhum preconceito, de nenhum gênero musical nem nada, mas talvez seu rádiozinho está lá, bem ligado no forró, e você está cantando lá, né? Sabe por que o incrédulo ele não canta a Deus? Porque é adoração, e o incrédulo não adora. Só quem adora a Deus é o crente no Senhor Jesus. Nenhum incrédulo pode adorar a Deus. Por isso que no céu não entra incrédulo, no céu entra crentes. Porque só quem crê no Senhor Jesus. Pastor, você está falando da igreja batista? Não, estou falando de crentes, aquele que crê no Senhor. Só pode adorar. Escute aqui, você, do primeiro ao último, você só pode adorar a Deus se você crê nele. Se você é incrédulo, você não adora. E aí você não canta.
você não vai cantar. Por que você não vai cantar? Porque nós estamos lendo a receita aqui mágica. Porque para cantar para Deus em adoração, você tem que estar revestido do amor dele. Porque para cantar para Deus, você tem que estar com a graça de Deus reinando no seu coração. E isso não é pouca coisa, não. Isso é distinção de vida. A gente diz pela palavra do Senhor que no último dia um anjo fará separação do joio e do trigo, e o joio será lançado no fogo. Por quê? Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. Deus não quer saber do seu salário, Deus não quer saber da sua profissão, Deus não quer saber o quanto você é inteligente, Deus quer saber se você o adora. E se você o adora, você é revestido do amor, você é cheio da graça dele, é a graça que governa o seu coração. E por último ele diz, a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, ele vai fazer o quê? Preenche a vida de vocês, você deixa de ser fútil. Já viu gente vazia? A conversa dele é chula, ele só sabe falar palavrão, só fala bobagem, ele não tem nada para dizer para você. E aí se você chama essa pessoa e fala assim, vem aqui na frente, dá um testemunho bom aqui. Ele não tem nada, ele está vazio, como pode dar se ele não recebeu? Mas quando você se enche da mensagem de Deus, quando você sabe que a palavra de Deus completa você, quando você abre os seus olhos na manhã do dia seguinte, e um versículo bíblico está no seu coração, e você fala assim, eu sei que meu Redentor vive, estou bem certo que Ele é poderoso para me levar à glória futura. Quando isso enche o seu coração, meu irmão, você pode trabalhar no emprego mais miserável dessa terra, você pode ter o patrão mais infeliz do mundo, você pode estar em uma defasagem salarial, você pode estar trabalhando como diz o mundo, eu estou pagando para trabalhar, mas se você entender isso, que é o tempo de humilhação que você precisa esperar, você vai fazer o quê? A mensagem de Cristo, ela vai ser a sua riqueza, ela preenche a vida de vocês, e aí você passa de indouto, de ignorante, a ser o quê? Mestre. Você passa a ensinar. O crente verdadeiro ensina o incrédulo. O crente verdadeiro, ele dá conselhos, ele diz não é assim, e ele começa a aconselhar uns aos outros com o quê? Com toda a sabedoria, porque a sabedoria não é dele, a sabedoria está na palavra. E é por isso que a gente lê a palavra e prega a palavra, porque a palavra é a sabedoria. Eu poderia abrir nesta noite um discurso filosófico com os irmãos, eu poderia falar de teorias humanas com os irmãos, eu poderia abrir um PowerPoint com técnicas de engenharia, de arquitetura, de matemática, e o que adianta isso? Alguém já foi salvo pela engenharia? Alguém já foi salvo pela multidão de letras? Ter um vernáculo expansivo faz diferença? Não. O que vai fazer diferença, principalmente no dia mau, é a sabedoria, é a palavra, e é ela que diz que quando vocês aconselharem uns aos outros com toda a sabedoria, olha o que vai acontecer: cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais, com o coração reclamando? Não. Agradecido. E tudo o que fizerem, só uma coisa, só uma parte. O que nós vamos fazer? Tudo. Tudo. Tudo engloba o que, irmãos? Tudo. Não tem. Ah não, eu gosto de vir aqui domingo, 19 horas, eu louvo a Deus, mas depois dos outros 5 dias eu sou... Ali eu tiro o uniforme de Cristo, visto o uniforme da companhia rival e vou que vou. É assim? Não, não existe isso. E tudo que fizer ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Faça tudo. O desafio para você não é acreditar na palavra. O desafio é viver a palavra. Muita gente aí fora, nas minhas andanças, eu falei, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio. Tudo bem, é o primeiro passo. Mas a diferença não é crer. Por quê? Satanás também acredita, ele viveu... Ele é testemunho ocular, inclusive, do poder de Deus. A diferença está em viver. Por isso, revista-se do amor. Permita que a graça governe o seu coração e a paz de Deus. E por último, tenha como riqueza a mensagem de Cristo e cante a Ele
cânticos e ações de graça. Ah, pastor, eu pensei que eu ia vir hoje aqui no Dia dos Pais, o Senhor ia orar e eu ia sair cheio do poder de Deus. Se você ouvir uma palavra dessa, é o poder de Deus para mudar você. Sabe por quê? Porque o que faz diferença em dias de chuva não são os raios nem os trovões, mas é a água fria que molha a terra e nos dá vida. Não é o trovão que faz crescer a erva, que faz a árvore dar o fruto. Não é o raio elétrico que traz a vida, é a água da chuva. E é por isso que Deus, quando Ele quer curar o homem, Ele não troveja, Ele não relampeja, mas Ele manda a chuva serôdia e temporã. Que Deus possa chover na sua vida nesta noite. Que você vista o uniforme de Cristo. Que você permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Eu queria convidar o Ministério de Louvor a vir à frente. E nós vamos, guiados por essa palavra, cantar mais uma última expressão de adoração a Deus. E eu queria que você prestasse atenção neste hino.